acompanhando, começando aqui o programa Falaban, produção, iniciativa do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. A gente tem aqui o prazer de dizer que toda a nossa programação é voltada para o trabalhador, independente de qual seja a categoria. A gente toca em assuntos importantes para a categoria bancária, mas você que de outras categorias pode dar uma interpretada daquilo que a gente conversa aqui e transportar para a sua realidade, né? Isso é bastante importante a gente falar. Com a produção da Ana Fonseca, a direção do Cabé Lopes, a gente começa o programa de hoje, dia 6/10/2025, com a nossa eterna convidada, essa simpatia de pessoa que está sempre disponível quando a gente pergunta, quando a gente pede, quando a gente faz consulta, porque ela vive ali o meio bancário, ela sabe como é que funciona a mesa ABCD, de banco ABCD. Então, está aqui com a gente a Vivian Machado, que é economista do DIEESE, e hoje nós vamos, com o assunto bancário em foco, como as conquistas da categoria movimentam a economia do Brasil. E aí a gente dá uma boa noite para a Vivian, já agradecendo a disponibilidade, né, Vivian? Porque a gente sabe das inúmeras mesas que você participa. Hoje, segunda-feira, tem negociação do Banco Caixa, versão Contec, versão Contraf. Dali a pouquinho você já deve estar envolvida com segurança bancária. Enfim, vamos tentar tirar proveito do tempinho que você arrumou para nós aqui, desejando que a gente consiga fazer uma boa prosa, um bom bate-papo. Muito boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Júlio. Boa noite a todos e todas que estão assistindo, acompanhando. É um prazer estar aqui falando com vocês. Independente, né, do tempo que eu tenho, assim, eu sempre faço um esforço mesmo para que dê certo, porque eu gosto muito de estar aqui participando, esclarecendo algumas dúvidas, né, do pessoal. E realmente não só serve para a categoria bancária, porque a gente vai falar da negociação, de uma negociação importantíssima, né? E que ela acaba sendo referência para muitas outras, né? Então, isso é fantástico. Ô, Vivian, e aí a gente, antes de fazer a primeira pergunta, eu quero só fazer uma observaçãozinha, que nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo, fake news para cá, para lá, né? Quando você pega e leva uma conquista do movimento sindical, aconteceu esse mês de setembro, o bancário consegue ter foco numa outra categoria e falar grande porcaria negociação nossa. E aí a gente tem que explicar, viu, mas nós negociamos o ano passado, a gente não sabia do tarifaço, da seca, da inundação, do problema solar, do aquecimento, da ventania, a gente não sabe, né? E no momento da negociação, o ano passado, aquilo parecia ser uma grande vantagem, porque nós estávamos colocando na categoria bancária ganho real, né? E aí, no ano seguinte, alguém vir reclamar, porque a categoria A teve mais do que... A categoria A está negociando 2 anos pela primeira vez. Nós já estamos aí há 4 negociações discutindo por 2 anos, né? Daí, feito essa introdução, a gente também depara com a inocência do trabalhador bancário, que hoje tudo jovem, 20 e pouquinho, que desconhece o mérito da conquista nossa de anos e anos e anos atrás, que foi feita ou foi conquista da própria categoria e que hoje o bancário não sai nem de dentro da agência no período de negociação, né? Então, a pergunta é, de que forma os acordos coletivos do bancário impactam a economia nacional, considerando que o setor financeiro é um dos pilares da economia brasileira? Bom, os impactos da negociação dos bancários, anualmente, eles são, assim,
muito significativos, muito importantes. Porque nós temos aí mais de 424 mil bancários, agora, segundo os dados da AIS, né? Então, a gente, há vários anos, a gente calcula esses impactos e ele vem sempre na casa dos bilhões, movimentando a economia como um todo. Então, é uma injeção de recursos que beneficia não só a categoria, mas outros setores também, né? Por conta de tanto dinheiro que entra. E não entra só, por exemplo, aqui em São Paulo ou na região sul, nas regiões mais ricas. Entra naquela cidadezinha pequena, com comércio local pequenininho, que vai movimentar, que vai ajudar aqueles comércios também a se manterem. Então, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo desse ano. Com o reajuste de 5,68, que veio o INPC mais o ganho real de 0,6%, o reajuste ficou em 5,68. Só esse ano, o impacto da campanha que a gente estimou pelo Diese foi de 14,5 bilhões só com os reajustes. Se a gente considerar a massa salarial como um todo da categoria, a gente tem cerca de 96 bilhões injetados na economia durante um ano. Então, não é nada desprezível um valor desse. É muito importante. É muito importante para a economia funcionar. É por isso que a gente briga, inclusive, para ter cada vez mais bancários, né? Porque os bancários favorecem e muito a movimentação da economia do país com esses ganhos que vêm da negociação e que vem de mais aí de 30 anos de negociações, de muita luta, de muita briga mesmo, né, da categoria com os bancos aí. E a gente não fala só de recurso financeiro, a gente fala também dos ganhos sociais, porque é uma negociação exemplar em vários temas sociais também, né? Que a categoria geralmente, né, ela está na vanguarda de vários temas que são discutidos no Brasil, com muitos ganhos aí para os bancários, né? Com reflexo para as suas famílias, com reflexo para a sociedade, né? Então a gente está falando de 14,5 bilhões injetados esse ano em 12 anos, né? Se a gente falar, por exemplo, da PLR, a estimativa da PLR é de 9,9 bilhões até março do ano que vem, sendo que em torno de 4,5 já foram, já estão entrando agora, né? Estão entrando agora com a antecipação da PLR. Então, essa movimentação já começa agora. E falando da campanha que foi negociada no ano passado, então você já tem os ganhos anteriores. Até eu levantei um documento da própria Febraban, falando da negociação, né? E segundo a Febraban, só a PLR ela injetaria nos 2 anos, pela perspectiva da Febraban, 26 bilhões só a PLR até março do ano que vem, considerando desde da negociação de 2024. Em 2024, a gente lembra, foi 4,64 com 0,9 de ganho real. Então, a categoria teve ganho real nos 2 anos. A categoria, então, teve em torno de 1,5 de ganho real, somando-se os 2 anos. Tem categorias que não conseguiram nada de ganho real. Tem categorias que fecharam reajuste parcelado. E isso para daqui 6 meses, para daqui a 1 ano, o reajuste. Então, a gente olha para uma categoria, mas se você for olhar em várias negociações aí, a categoria é a única que é nacional, que ela tem uma abrangência nacional e que tem esses ganhos, e são imediatos. A partir da assinatura do acordo, o que foi definido ali é cumprido. A gente realmente não tem perspectiva de, em 2 anos, a gente saber o que vai acontecer no ano seguinte. Gente, mas vamos voltar lá para 2016, que foi a primeira negociação de 2 anos. Foi garantido todos os direitos para os bancários e também o reajuste para 2017, quando tinha acabado de entrar
a reforma trabalhista. Então, a gente tinha um ganho fantástico nesse sentido. Então, por conta, a gente não pode prever, vai acontecer, não perderam nada. E várias categorias perderam tudo que tinha sido negociado. Então, adiantar a negociação é um benefício, sim. A gente não sabe o que vai acontecer, mas realmente, diante de tudo que está acontecendo agora, ela ter sido fechada no ano passado é vantagem. É vantagem no sentido de que muitos danos à economia podem ser causados agora com essa situação atual, mas os bancários estão garantidos do seu reajuste, do seu ganho real, das suas cláusulas sociais, né? Se a gente falar, por exemplo, de questões climáticas, até questões climáticas entraram no acordo, tendo em vista todo aquele problema que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado, que levaram à formação de um GT de crise, assim como foi na pandemia, que foi formado o GT de crise, e que com várias negociações que em 15 dias tirou todo mundo do risco, né? Tirou metade da categoria, saiu do risco de contágio na época da pandemia, com essa questão do Rio Grande do Sul. O GT de crise já foi estipulando condições para que os trabalhadores pudessem trabalhar em suas casas, ou que eles tivessem uma segurança maior em relação a tudo aquilo que estava acontecendo, que era tudo muito inesperado, assim como foi a pandemia. Então, é uma vantagem, sim, a gente ter um acordo de 2 anos, independente de quanto foi o ganho, porque o ganho é impressionante, ele não é desprezível. Vamos falar aí por exemplo, do auxílio refeição. O trabalhador com o reajuste de agora, ele vai receber em um ano 1.173,26 em um ano. Não, perdão, em um ano é 14.079. Em um mês é 1.173, o refeição, eu estou falando. Então, em um mês, 1.173,26, né, com 53 diários, né, mais 14 mil em um ano. Qual é o trabalhador que recebe isso, né? De auxílio alimentação, 924,47 no mês, gente, é quase R$ 1.000, entendeu? Tem gente que não recebe 200 de auxílio refeição, né? Tem gente que ganha um vale refeição que é, como a gente brinca, um vale coxinha, né? Não dá para comprar, não dá para comprar uma refeição, não é verdade? Então, assim, é fantástico. Se a gente somar vale refeição, vale alimentação e a 13ª cesta, em um ano serão R$ 26.097 que o bancário vai ter acrescentado aí a sua renda, né? Que ele vai economizar de ter que gastar no cartão de crédito, né? Que ele vai, para não se complicar mais aí, né, com questão de juros, né, dos juros da economia. Então, e quem é aquele trabalhador que, por exemplo, tem filhos na creche, né? O auxílio creche babá também, ele de 697, que é uma coisa que pouquíssimas categorias têm, você vai ter lá um ganho ali para ajudar, né, a olhar seus filhos aí no momento que você está trabalhando, no ano de 8.365. Então, assim, não dá para reclamar de um acordo desse. É um acordo fabuloso, né? Ô, Vivian, tem uma bancária que ela fez um comentário com a gente que ela prefere ter o filho ou a filha, eu não lembro agora, numa escola particular, e ela antecipa 6 meses da mensalidade escolar do filho para poder manter ele naquele ambiente em que o filho já está acostumado. Então, veja, uma pessoa que consegue antecipar 6 meses de mensalidade escolar tem que ter um salário bom, no mínimo. Exatamente. Tem que ser bom, né? Por outro lado, eu ouvi o desabafo ano passado de uma bancária que disse o seguinte: grande coisa, tivemos 4,64 e a escola do meu filho aumentou 15%.
Falei, bom, o problema da escola do seu filho não é do sindicato, né? O que nós conseguimos negociar foi em cima da dita inflação, está dito cá, nós temos um ganho real. Agora, se a tua escola está cobrando 5, 10, 15% mais, não é culpa do movimento sindical bancário. Aí é um outro problema, né? Cada um com o seu ganho. Se o cidadão lá acha que a escola dele vale a pena botar 15% em cima, não é culpa nossa. Nós Com estamos certeza. cuidando, nós estamos cuidando do nosso mundo, né? Mantendo, Uhum. mantendo a pessoa com aquele salário que você tocou num assunto aí fundamental, que a gente não imaginava, a pandemia, os problemas que a pandemia trouxe para o brasileiro, que trouxe principalmente para o comércio. Pós-pandemia, a gente ainda vive aí, mas logo depois que a gente conseguiu o retorno e tal, foi espantoso o volume de comércio que a gente viu fechado. Uhum. Mandaram embora, rompeu o contrato de aluguel, estava vendendo prédio, estava. O bancário estava trabalhando em home office em casa, com poucas categorias atendendo presencial. Eu faço um destaque ao pessoal da Caixa Federal, que nesse período, no meu ponto de vista, foi o que mais sofreu, que é aquela coisa de Verdade. atender a população, não é? Então, nós tivemos um amparo muito grande. Ah, mas depois nós tivemos que compensar. Nós ficamos compensando 1 ano e meio para quem não estava trabalhando home office, né? Então, a negociação salarial da categoria bancária, se não a melhor do mundo, Sim, com porque certeza. a gente leva tudo e mais um pouco para a mesa de negociação, né? A gente não consegue 15%, mas tem lá um ganho real em cima da inflação. Ah, Julião, mas é o seguinte, no mês de agosto a inflação sempre cai. E a gente percebeu isso já. Se é manipulação do governo, se é manipulação da Faria Lima, que ficou, agora falar em Faria Lima, todo mundo entende, né? A gente não pode, a gente não pode afirmar, mas é por aí. Ó, você quer completar alguma coisa ou posso fazer outra pergunta? Pode fazer, pode fazer. Uhum. Então vamos lá. Como a conquista de reajustes salariais na categoria influencia o consumo e movimenta diferentes setores da academia. Eu estou pensando em comprar uma TV nova. Tem alguma coisa a ver com o que você vai falar? Com certeza. Né? Você tem um reajuste, você tem a PLR entrando já, a antecipação da PLR. Quem não for pagar as dívidas vai consumir, independente disso. Isso é um recurso considerável para o comércio. Praticamente tudo vai para o comércio. Se vai para negociação de dívidas ou para consumo, é o comércio que vai ganhar com isso, porque, né, você tem aí movimentações das duas formas. Você resolve os problemas, em parte dos problemas de inadimplência, por exemplo, e você tem outros trabalhadores que estão lá consumindo, estão trocando de TV, estão trocando de carro, então, porque tem aqueles que ganham mais ainda, né, lá dentro dos bancários, né, que trocam de carro quando chega a PLR. E você tem aquela vendinha que vai ter você ali próximo da sua casa, que vai ter você consumindo também. Então, outros setores vão se beneficiar. E disso você tem geração de emprego, você tem mais movimentação da economia. Recurso que entra na economia gera mais movimentação, gera demanda. Gerando demanda, você vai ter a possibilidade de mais emprego chegando para a economia para poder atender essas demandas. Tendo perspectiva de demanda, o comércio contrata, né? E aí você pode comprar vários produtos aí, você pode
colocar seu filho numa creche, aqueles que agora têm filhos, que você já tem um auxílio considerável para ajudar a manter essa criança na creche, como você disse da moça, que adianta até os 6 meses. Então, olha que tranquilidade para essa pessoa, né? Então, faz toda a diferença. E isso independente do local. Às vezes a gente fala assim, a gente escuta muito, porque em São Paulo a gente escuta mais reclamação, né? Porque o custo de vida aqui é muito alto, né? Então mas, gente, vamos pensar em outras regiões que o custo de vida não é tão alto assim. Imagina o que significa o salário do bancário ali para a movimentação daquele local, né? Tem cidades que, assim, a melhor casinha, regiões, é a do bancário, né? É a do bancário, é a melhor coisa dali do bairro, ali, da região. Porque por conta da condição do bancário, né? Mas não só ele ganha o comércio ao redor, ganha, né? Em perspectiva, a economia local mesmo. Então, isso é fantástico. O Vivian, eu já ouvi ele falar diferente agora. O ex-ministro da Economia, seu Paulo Guedes, que criticava o brasileiro pegando avião e indo para Disney. Eu lembro, nunca tive tão pé da vida com a política brasileira como eu ando ultimamente. Eu sei. E ele agora está até elogiando o brasileiro que está se locomovendo, isso para aquilo. E eu vou dizer, eu conheço aquele pessoal que evoluiu no meio bancário tal e coisa, que está viajando para os States, né? Você falou de comércio, da pessoa trocar o carro tal, mas o que tem de bancário viajando para fora do país é uma grandeza. É E, fantástico. não é? E, infelizmente, tem algumas pessoas que não conseguem atrelar esse benefício de estar viajando para fora do país com uma negociação com só 5,68. Não Pois é? é, Não, não verdade. consegue somar. Eu fico inconformado porque essa juventude que está do banco, nunca está dentro do banco, nunca fez uma manifestação de rua. E quando você vai fechar a porta do banco dele porque o ar-condicionado não está funcionando, ele fala: não, mas eu preciso entrar só 5 minutinhos. Né? Ele É, não tem, ele não tem noção, ele não viveu aquilo que nós vivemos para chegar no ponto de uma convenção coletiva que nós temos hoje, que entrega tudo na mão dele e aí ele fala assim: eu não preciso do sindicato, né? Está com uma convenção coletiva recheada na mão e ainda consegue atirar pedra no movimento sindical, que foi quem assinou tudo aquilo, o patrão, o banqueiro, né? Para que pague, para que proporcione, para que dê direito. Você vê aí, você falou do ticket de alimentação, refeição, é mais do que o salário mínimo do comércio. sim, sim. Nós estamos ganhando mais de R$ 2.000 em ticket de alimentação e refeição. Refeição. E o salário mínimo em cacau e cascalho, né, no bolso do comerciário, é menor. Olha que judiação. Pois é. Mas vamos continuar afirmando, digo, que eu não preciso do sindicato, eu não uso o sindicato. Essas farpadas assim eu não estou conseguindo controlar. Mas eu vou tentando, eu vou melhorar. Um dia eu melhoro, pode deixar comigo. Júlia, a Ó, gente tem que lembrar, desculpa te cortar, que o não, negócio novo da FENABAN, ele é assim, ele tem uma ansiedade nele que é de destruir a CCT. Quanto que ele tentou já destruir a CCT desde que sim, ele entrou? Ele vem com muito dado, com muita coisa, com muita informação, mas o tempo inteiro ele quer dividir os bancários. Ele quer acabar com a CCT. Ele falou isso na assinatura, né? Então, gente, quem consegue manter essa negociação
É um movimento sindical que vai lá, que briga, que junta todo mundo, o Brasil inteiro nas atividades, o Brasil inteiro trabalhando junto, pressionando, batendo pé ali. Porque se deixasse por eles, tinha acabado. Tinha acabado. O bancário não tinha mais nada de direito. Então, assim, porque por ele é muita coisa perto exatamente dessa realidade que você falou, você citou como exemplo dos comerciários aí, do salário mínimo dos comerciários. Não, porque bancário tem coisa demais, né? Para ele, bancário já tem coisa demais e isso prejudica os bancos, coitadinho, vendo um pouco, né? O lucro deles tão pequenininho. Então, e aí, prejudica. Então, os bancos, né, não vão ter vantagem, né? Que isso, Uhum. sabe? Então, e aí a pessoa não entende que não é o banco que está dando aquilo, né? O banco não está dando de presente aquele VR, aquele VA, aquele auxílio alimentação, aquela antecipação quando a pessoa fica doente, né, e precisa se afastar. Não é bondade do banco. É o movimento sindical que foi lá, e brigou, e brigou, e brigou por melhores condições para esse trabalhador, né? E eles não entendem isso, né? É fácil pegar e atirar pedra, mas não sabe o que é. Eu sou assim, eu sou muito. Eu sou muito impressionada desde que eu entrei na negociação, né? Eu acompanho a negociação dos bancários. A cada ano eu até escrevo sobre a negociação, porque eu acho fantástico, sabe? Acompanhar a tensão que é toda, porque não é fácil. Cada ano vai piorando. O pessoal sempre começa o ano falando: esse ano vai ser mais difícil. E realmente, cada ano Yeah. vai piorando. A negociação vai ficando mais difícil. E o movimento vai lá e junta e dá as mãos e briga, e briga, e briga. A gente passa, vira a noite sem dormir ali, mas para poder fechar o acordo, o povo não tem noção do quanto que aquilo é desgastante, mas o resultado assim é fantástico, entendeu? De todos esses anos assim que eu acompanho, é fantástico. Ô, Vivian, na última reunião, 2 semanas atrás, acho que não deu 2 semanas ainda, a gente estava lá na reunião com a FENABAN e o Adalto colocou as transparências, aquilo que ele costuma fazer lá. Inclusive, eu convidei o Adalto para vir nesse programa aqui e ele falou que ele não é muito habilidoso com as palavras e recusou e não vem. Né? Imagine ele, não é bom, eu então, Imagina. coitado. O assunto era inteligência artificial. Aí ele começou a apresentar números do quanto uma agência lá no. Pegou uma cidadezinha pequenininha que ele não falou o nome, Sim. que gasta em torno de 1.900.000 para manter a agência aberta, água, luz, internet, papapá. Que aí ali tem 1, 2, 3 processos que, né? Processo é o seguinte: se alguém moveu o processo contra, eu costumo olhar dessa forma. É ruindade administrativa de alguma coisa que foi abuso por parte da entidade e alguém se defendeu, que é direito, a justiça Sim. acata. Se vai dar Sim. certo ou não, são outros 500. Pois ele conseguiu colocar ali números nas transparências para mostrar que para o banco era inviável manter uma agência aberta numa cidadezinha pequenininha, piriri, pororó, para justificar, logicamente, o fechamento de agências em outras cidades e tudo mais, né? Então, quando o bancário pega e reclama do 568, eu não consigo esquecer o falatório dele. Primeiro, que não vem aqui falar com a gente, eu até entendo a postura dele, né? Que na mesa ele fala: nós estamos aqui em 5, pega ali os 5 maiores bancos, né? Mas nós negociamos por 170. Então, tem gente dos 165 que quer estar aqui, mas não tem condição. Então, toda aquela lamúria, toda aquela reclamação, toda aquela Uhum. choradeira ali, transparece números na parede para nós, que na grande parte da conversa não tem nada a ver com o assunto que a gente discute. Mas Exatamente. como representante da entidade maior, a gente fala
o maior patrão do mundo, né? Que é aquele que usa o seu dinheiro para ganhar dinheiro. Ele usa o seu, usa o meu, ele ganha dinheiro, devolve uma quinquilharia ali e tal, e ainda lucra bilhões, né? Então, Exatamente. lógico que ele não vem prosear com nós aqui. Já é difícil falar com o Diese, imagine pegar e falar para a população: ó, nós estamos sofrendo barbaridade. Ah, sofrendo onde, né? Onde? Ó, 30 minutos de programa, deixa eu ir para outra, senão eu não libero você. As negociações nacionais entre sindicato e banco ajudam a reduzir desigualdades regionais? E se sim, de que maneira? Sim, como eu falei para você, a gente tem que ter, a gente tem que cobrar, inclusive sobre essa questão de não ser viável a agência, vou retornar nisso que você falou um pouquinho, mas porque aí ainda eles falam assim, que a digitalização toda que está acontecendo nos bancos é porque a população quer, porque o cliente do banco quer. Uai, mas por que então tem filas em lotérica? Por que né, tem tanta procura em correspondente também? Porque o povo não tem agência para atender. Se o povo tiver agência para atender, o povo está na agência, que tem mais segurança, ele quer falar com o bancário, né? Então, a grande parte da população, em vários lugares aí. Então, se você tem numa cidadezinha um banco instalado ali, ele vai movimentar ali, ele vai aumentar a renda per capita, ele vai movimentar, se ele movimenta o comércio local, ele movimenta a economia, ele gera emprego, ele está ampliando a renda daquela população. Então, você está diminuindo as desigualdades, sim, no sentido que você está levando uma renda considerável para ser movimentada naquelas regiões mais menos abastecida. Então, assim, por isso que a gente tem que brigar para que tenha banco, que tenha bancário em cada cidade do país, né? Em cada município, para que esses ganhos para a economia eles sejam cada vez maiores, principalmente nessas localidades. Isso é justamente onde as pessoas mais vão ter que procurar se deslocar para outras cidades para ser atendido por um banco, porque não tem banco? Como assim? Né? Então, se tiver banco, se tiver bancário, realmente a desigualdade ali vai diminuir, porque justamente se você está movimentando a economia, você está gerando emprego, você está aumentando a renda naquela região. E você está diminuindo as desigualdades. Então, isso, é assim que funciona a economia. A gente precisa disso para a roda da economia girar. E não do contrário, não de transformar tudo em tecnologia, porque só quem está ganhando são os bancos com isso. Né? Você tem a tecnologia, mas você tem que unir a tecnologia com o atendimento humano, principalmente para essas regiões. Né? Essas regiões que muitas vezes elas não têm nenhuma internet decente. Então, por isso, elas vão procurar o correspondente bancário, elas vão procurar a lotérica, elas vão procurar esses estabelecimentos, ou vão procurar o banco numa cidade a vários quilômetros dali, correndo risco de ser assaltada no caminho. E o problema desse deslocamento, ela já vai gastar parte daquilo numa outra cidade, então ela vai favorecer a economia da outra cidade, em vez de favorecer a economia da cidade dela. Então, é isso que a gente tem que ver, a gente tem que pensar que a gente precisa de bancos em todas as regiões, em todos os municípios. A gente precisa de bancários até para fazer esse movimento da economia. E para que as pessoas tenham segurança no atendimento bancário. Né? Veja quantos golpes estão acontecendo por aí, né, por conta da tecnologia, né? Dessas questões da tecnologia. Você tem muito golpe, muita fraude. E se você tiver uma agência, se você tiver um banco, a pessoa vai ter mais condições de correr lá e perguntar sobre aquilo e pedir socorro, né? Se ela tiver também que se deslocar, porque ela tomou um golpe, como que ela vai fazer isso, né? Então, a gente tem todas essas questões. Por isso que a gente precisa, sim, valorizar os ganhos, entendeu? Onde tem, realmente. Eu já tive cidade, por exemplo, no Nordeste, eu fui em Maceió,
E eu lembro que eu fui numa conferência e o motorista do sindicato lá levou uma dirigente, né, bancária e no caminho do aeroporto. E aí a gente chega e deixa ela na casa dela e a gente compara, realmente, como eu falei para você, a casa dessa dirigente, dessa bancária, né? E dos bancários de base, tinha uma bancária de base também que estava comigo no carro. Aí você vê a casa deles dentro daquela cidade, como a diferença que é, entendeu? A condição de vida daquele trabalhador em relação à própria região que ela está instalada. Mas ela está movimentando aquilo, ela está ajudando a movimentar aquela economia, né? Então, por isso que a gente tem que realmente bater palma para essa negociação e é por isso que ela serve mesmo de referência para muitas outras. Tem muita, né, categoria que negocia no segundo semestre que fica esperando o resultado do bancário, que fica perguntando lá no Diese, várias ficam perguntando como é que está a negociação dos bancários, qual é a estimativa, qual é a perspectiva, né? Fora dos ganhos sociais, gente, foi negociado para a pessoa PCD, para a pessoa LGBT, para as mulheres, muita coisa para as mulheres, né? Então, assim, é muito benefício, assim que eu digo é muito ganho que traz, né? Toda essa negociação, e principalmente quando ela repercute em outras, né, categorias, e outras categorias conseguem essa conquista, né? Aí é fantástico, assim. Como que pode transformar uma região. Se a gente tivesse mais bancário, mais agência, uma agência de cada banco, numa cidadezinha lá do interior, imagina o que ia fazer na economia daquela região. Não é verdade? Eu concordo em número, gênero e grau, só fiquei preocupado agora com a cara da minha casinha, sabe? Estou lembrando dela, meio judiadinha, eu acho que eu não estou fazendo jus à minha categoria. Fiquei preocupado agora. É que a gente, Vivian, desculpa, lembrando que é, aqui em São Paulo a gente tem um custo de vida maior, né? Então as dificuldades são é, maiores, é, né? mas não desculpa muito, não. Minha mãe passa lá e fala, filho, vamos dar uma ajeitadinha, eu não quero mexer com isso agora. Ó, o primeiro golpe que a gente levou, e um golpe fatal, foi a ideia do correspondente bancário, que você acabou de falar. Bancariza, Correio, Lojinha, Casa Bahia, né? Eu fui numa cidadezinha do Paraná chamada Tomazina, que foi onde nasceu o Bamerindos, Hum, e eu saquei dinheiro da minha conta do Bradesco, acredite, num açougue, porque o correspondente bancário naquela cidade era um açougue. Tenho nada acredito. contra, tenho nada contra, mas não tinha uma agência do banco lá, eu tinha que sacar no açougue se eu quisesse, né? Mas vamos lá. Itapeva, uma outra cidade até que grandinha aqui da nossa base. As cidades pequenas em volta, que Itapeva acabou virando satélite, porque tem o Banco ABCD ali dentro, essas cidades vizinhas lotam ônibus e levam o pessoal para Itapeva para ser atendido por banco, porque na cidade pequenininha não tem banco, né? Logo, a gente já começa a tremer na base, porque se uma agência, uma das ABCD fechar em Itapeva, já vai prejudicar o outro da cidadezinha vizinha, né? Então Exatamente. começa a complicar e complicar muito. Começa a complicar muito. Vamos lá, antes que termine o meu tempo aqui, você fala, pô, o Julião é mentiroso. Eu não falei para você que era 40 minutos hoje, né? Eu sempre falo, né? Não falei. Vamos lá. De que maneira as negociações trabalhistas no setor bancário contribuem para a modernização das relações de trabalho e para a estabilidade do sistema financeiro brasileiro? Então, a gente tem, olha, se a gente falar em todas as cláusulas que vêm, né, dos últimos anos, e principalmente nessa última negociação das cláusulas sociais, a gente já verifica exatamente essa questão da modernização da negociação. Então, a gente tem, pela primeira vez, eles reconheceram, né, o termo assédio moral entrou na negociação,
né? Então, a gente tem cláusula contra o assédio moral, cláusula contra a violência, para proteger a mulher bancária de violências no trabalho e para proteger a mulher de violência até em casa, né? Igualdade salarial, a briga pela igualdade salarial, as mesas de negociação permanente, em todos esses temas importantes de segurança bancária, da questão da diversidade, da inteligência artificial também, a gente pensando na requalificação, a negociação pela requalificação, tanto que o valor que o bancário pode gastar com a sua... Porque hoje em dia o trabalhador recebe a incumbência de se qualificar, porque ele tem que ser empregável, né? Ele tem que ter empregabilidade, para isso ele tem que se requalificar. Então, pensando nisso, tem uma verba para requalificação profissional, que inclusive teve um reajuste diferenciado maior, né, que foi de 8%. Então, ele pode gastar até 2.415,68 com requalificação, com curso para se aprimorar e para crescer na carreira, né? Para se desenvolver na carreira. Então, isso é fantástico, isso é um exemplo para todas as categorias. A questão das mudanças climáticas, como eu já tinha falado, a questão das mulheres também, da proteção das mulheres, até em relação a essa inteligência artificial e a própria TI, o crescimento do TI nos bancos, né? A negociação das bolsas de estudo para as mulheres, né? Para iniciarem no TI, para fazerem carreira também no TI. Então, são coisas assim que são conquistas que enchem os olhos, assim, né? Eu tive mês passado, não, foi mês passado. Eu fui representando a diretora do Diese numa conferência de mulheres metalúrgicas. E aí primeiro que eu fiquei meio assim, a plateia toda de mulheres, mas quando foi a abertura da conferência, a gente tinha quase tudo homem, presidente. Tinha umas 3 mulheres ali na mesa, que era a secretária, que era a vice-presidente, mas aí eu, nossa, né? Elas brigando por várias coisas, aí e muitas negociaram no bancário. E eu usei muito o exemplo da negociação dos bancários para elas, sabe? Gente, a gente ter todas as conquistas que as mulheres tiveram agora, e esse olhar para a questão da mulher, da preocupação, a gente tem um comando nacional coordenado por 2 mulheres, né? A gente tem mulheres, né? O que está faltando também ali para eles conquistarem mais é ter mulher ali para olhar para os problemas das mulheres. Então, faltam lideranças, né? Também para olhar para essa questão. Então, aí falei das bolsas, sabe? Todas elas ficaram assim, muito impressionadas, sabe? Da questão das bolsas, da questão da requalificação para elas, né? Cuidado também com a questão da violência. Então, assim, isso tudo é uma modernização mesmo, né? Da negociação e de ter o cuidado de olhar tudo o que está acontecendo na economia, de olhar tudo o que está acontecendo com a sociedade. E ter um olhar específico para cada segmento, né? A gente agora tem o abono ausência para os PCDs poderem levar os seus próteses para reparo, para conserto, que eles perdiam um dia quando eles precisavam fazer isso. Agora a gente tem o reconhecimento e o uso, a pessoa trans pode usar o seu nome social no banco, né? Ela tem que ser reconhecida, ela não pode ser discriminada, né? Ainda mais os que mais sofrem aí com violência nesse país, né? Que são as pessoas trans dentro da comunidade LGBT. Então, assim, são vários temas que fazem dessa negociação realmente uma das mais amplas, né? E realmente uma negociação de vanguarda, né? Trazendo temas que outras categorias nem pensam em como negociar, como começar a negociar.
Vivian, eu sou obrigado a relembrar aqui, eu falei numa das conversas, e se bobear, pode até ter sido com você, que tem muita gente que culpa o governo atual por essa liberdade sexual que dito é culpa do PT, né? Só que eu volto lá na Roma antiga, em todos os filmes que a gente assiste, de que aqueles guerreiros machos, famosos, violentos e tudo tal, eles se divertiam com homens, Hum, né? sim, Aqueles que eram escravos, escravos sexuais até. Então, quando eu ouço um cidadão levantar a bandeira e meter o pau, xingar, falar um monte de porcaria com respeito ao Partido dos Trabalhadores, o PT, eu fico pensando onde é que esse cidadão está com a cabeça. Qual que é o foco que puseram, se foi a igreja que colocou um foco, exato. uma mira na cabecinha desse cidadão, que não leva em consideração tudo o que aconteceu no mundo já até hoje, Com né? certeza. Não Uhum. é um vírus, uma bactéria, uma imposição de um partido político que faz com que algumas pessoas tenham opinião pelo gênero, né? Não, não é. Poxa, e aí vão querer culpar politicamente alguém, isso aí é. Meu Deus, ó, eu revoltado de novo, ó. Mas, E ó, a gente escuta as duas coisas, nesse sentido que você falou. Eu escutei esses dias de uma prima minha, que também a igreja, e no caso dela, é a igreja mesmo que a vai igreja. mandando um monte de notícias falsas, sabe? A gente acabou discutindo, eu falei, eu não quero ver essa notícia, porque eu quero nem discutir, né? E aí ela falou assim, não, mas vocês, esquerdas, vocês são contra a discussão, que é isso? Né? Aí eu falei assim, mas eu não vou discutir isso básico em cima de notícias mentirosas. Aí ainda vem como assim, a esquerda, né, é contra os gays, mata os gays. Da onde que saiu isso? Aí eu falei assim, da onde vocês tiraram isso? Porque eu achei muito absurdo isso, entendeu? Cada barbaridade que a gente escuta, né? Que às vezes eu falo assim, meu, não vou nem bater boca com a pessoa, que a pessoa está realmente assim, abduzida por aquelas coisas que ela escuta dentro das igrejas mesmo, sabe? E fora do WhatsApp da vida mentirosos, né? Mas isso vem muito mesmo disso, né? Elas já são muito envolvidas por aqueles discursos. Aí eles enfiam a política lá do jeito deles, do interesse deles, no meio daquele discurso, e aí elas estão impactadas por outras questões, e elas aquilo como verdade. É triste, é triste. É, eu já tenho adaptado na minha fala. Se o teu pastor gasta mais tempo falando em dinheiro que você tem que doar do que falando de religião, de bondade, de Cristo, desconfie, você está no lugar errado, né? Exatamente. É como se você estivesse numa instituição financeira que ali tem que lucrar sempre mais e mais e mais do que o ano anterior. Se a igreja está focando em dinheiro, desculpa, você está no lugar errado. É Vivian, verdade. tem mais uma pergunta para te fazer para a gente não Tá alongar, está joia. quase, está em cima aí. Como os acordos nacionais da categoria bancária pode servir de parâmetro para outras negociações, fortalecendo o movimento sindical como um todo. A gente já falou boa parte disso Sim, das questões anteriores, né? sim, Você tem exemplos de cláusulas negociadas com relação a momentos de crise, que foi na pandemia, que teve com relações a questões climáticas também, né? Você tem a negociação das questões da violência também. Então, isso tudo serve mesmo de parâmetro, para além das questões econômicas, as questões sociais, que vão mexer com a condição de vida de muitas pessoas. Então, são várias as categorias que tomam, sim, como referência a negociação dos bancários.
talvez elas não tenham a mesma força, porque não seja uma negociação no nível nacional, como é a dos bancários, né? Que tem um comando nacional que discute isso, que tem um comando nacional que discute todos esses temas, que leva todos esses temas muito bem embasados diante da realidade, né, dos dados do que está acontecendo. Então, às vezes, elas não têm essa mesma força na negociação, mas é uma referência, sim, e muitas aí vão conquistando aos pouquinhos uma outra cláusula que se assemelhe à dos bancários, né? E às vezes não é uma negociação nacional, mas beneficia uma categoria de um determinado estado ou de uma determinada região e vai fazer a diferença, né, para esses locais, né, e para essas categorias também. Então, é um exemplo, sim, para várias categorias. Como a gente lá no GS, como lida, né, com várias categorias, então a gente sempre tem algum técnico perguntando, olha, o setor tal está querendo saber como é que está a negociação dos bancários, a gente tem que dar, né, mais ou menos um parecer para eles lá, para ajudar eles a prepararem aqueles dirigentes para a negociação deles, né? E é muito legal isso, né? É muito legal ver essa referência, né? Que os bancários são para o movimento sindical, para a negociação coletiva, para temas que vai para além da negociação coletiva, que vai para a conjuntura, né, da economia do país, da conjuntura política, de lutar pelos trabalhadores, como o Comando Nacional, ele olha não só na negociação para a categoria, mas o Comando Nacional está olhando para os grandes temas, né, que envolvem a população, a sociedade como um todo, porque você beneficia a todos, né, se você estiver olhando e ajudando, né, ali no Congresso, que vou te falar que o Congresso está complicado ultimamente, ir lá brigar com o Congresso para, olha, esse tema é importante, vocês têm que defender pelos trabalhadores, a gente tem que ter mais, inclusive, né, mais representantes dos trabalhadores no Congresso, né? E aí o Comando Nacional faz esse papel também de levar lá para os parlamentares toda essa pauta, né? Toda essa pauta de temas importantes, relevantes para a economia, relevantes para a sociedade, né? E aí serve muito, muito mesmo de referência, inclusive nesses temas mais abrangentes, né? Porque você tem que olhar para a classe trabalhadora, né? Como um todo. Ô, Vivian, eu vou aproveitar a tua fala, fazer 2, 3 complementozinho rápido, porque a gente tem que valorizar o sindicato a qual categoria você pertence, porque, veja, o bancário faz uma negociação nacional, de X aí, do Iapoque ao Chuí, o Bradesco propagava isso. O outro sindicato faz negociação estadual, o outro faz municipal, o outro faz empresa por empresa. Então, veja a dificuldade do sindicalismo brasileiro para poder colocar um percentual ali na mesa de negociação e, se conseguir colocar ganho real, tem que tirar o chapéu para cada um de acordo com a dificuldade que cada um tem. Por isso, o banqueiro está fragmentando a negociação dos bancários, fragmentando a categoria financiário, consignado, passando gente para tudo, tentando acabar com a convenção coletiva. Adalto falou na última mesa, olha, vocês trazem tanta coisa pontual aqui que eu acho que a gente deve acabar com a convenção coletiva e fazer convenção local. Conversa por entidade e tal, aquela ameaça que você já deve ter ouvido muito mais do que eu, porque você participa de várias mesas. E, por fim, fala do Adalto também, na presença do Davi Zaia, da federação. Não, porque ele, né, Adalto, o Lourenço da Contec, a Juvânia da Contraf, o Davi Zaia da Federação São Paulo, Mato Grosso do Sul, nós fomos lá no Congresso Nacional discutir a isenção do imposto de renda até 5 salários. Nós fomos lá discutir a isenção
do imposto de renda sobre a PLR. Ó, Isso. o Congresso ali, a Câmara Federal já votou maioridade em isenção do... Maioridade não, desculpa, a maioria da isenção do imposto de renda com salário de 5 mil. E está em trâmite ainda o imposto sobre a PLR, né? Sim. Então, o movimento sindical tem uma importância tamanha que consegue se juntar, inclusive com o lado patronal, para levar uma reivindicação que seja em benefício coletivo. Uma coisa é o Julião entrar numa loja, encontrar um produto por R$100 e barganhar. Olha, eu quero pagar 90, e daí? A outra coisa é o sindicato entrar numa mesa de negociação com 3%, 4% e falar, eu quero 5,68%, né? Porque nós estamos falando em 424 mil vidas, é isso que você falou, exatamente, exatamente, não é isso mesmo. E tem um outro assunto que aí eu conversei paralelo com o Adalto uma vez, eu falei, viu, vocês têm que trazer para nós a lógica do como trazer as financeiras, como trazer as cooperativas para o guarda-chuva da FENABAN, para que nós, sindicato, possamos ir até as cooperativas e tal, e poder vincular eles ao sindicato sob o guarda-chuva da FENABAN. E isso também já foi levado adiante em discussão. A gente já está sabendo, tem algumas mudanças burocráticas que o sindicato precisa fazer, mas já está em trâmite também. Então, é preciso valorizar muito essa mulher aqui do lado, deixa eu ver para cá, assim, para cá, essa mulher aqui, porque ela senta em todas as mesas e coloca lá percentual, assuntos que o Adalto tenta empurrar na nossa goela abaixo, mas aí está lá o Diese para falar, não, isso aqui é fake, isso aqui é mentira, isso aqui não vai para frente, isso aqui, Exato. e todas as coisas que o Diese faz. Então, eu posso dar um adendo nisso que você falou? Por favor, eu ia te dar a palavra agora para a gente fechar o programa. Então, você falou aí da isenção do imposto de renda, né? E qual o impacto disso nos bancários? Olha só, 45,9 mil bancários ficarão totalmente isentos do imposto de renda pessoa física. A economia anual estimada é em torno, para esse grupo, de 111 milhões de reais. 75.900 bancários terão redução do imposto a pagar, tomando uma economia de 149,6 milhões. Ao todo, cerca de 122 mil bancários, ou 30% da categoria, serão diretamente beneficiados, o que corresponde a uma economia total de 260,7 milhões ao ano. E, detalhe, de todos os beneficiários, 53% são mulheres, o que reforça o caráter de equidade social da medida, com impacto relevante na renda feminina. Esses são os impactos da categoria bancária, dessa questão que o comando foi lá e brigou muito também para defender. E bem feito por ser machista, que fica falando que a mulher é submissa, que não... Mentira! Escuta essa... Não, para cá. Não, para lá. Isso, ali. Isso, escuta, tá escuta o que essa mulher acabou de falar. Não me venha com churumelas depois, porque não é assim, não. A mulherada está tomando conta. Eu tenho medo de cruzar com a Vivian num lugar aí um pouco mais deserto, que é capaz dela dar uma lavagem cerebral em mim e eu converter de vez. Eu ainda discuto 50%. Eu acho que a mulher tem todo o direito, toda a capacidade de estar galgando seus espaços. Só não pode largar o de casa, né? A criança sente falta da mãe. Claro. Mas o pai tem que participar também, né? Eu sou um pai que carrega filho nas costas. Então, é isso aí. Mas obrigada, viu, Júlio? Obrigada pela... Muito legal.
Não, não, sou eu quem tem que agradecer a sua participação, o seu tempo, né? Nós estamos aí 1 hora redondinha agora. É por demais satisfatório poder conversar com você. As informações que você traz para a gente são muito relevantes. É uma pena que nem todos acompanhem o programa, mas a gente faz questão de divulgar com antecedência, dizendo: ó, vai lá, o assunto é importante para todo mundo, não é só para homem, para mulher, tem para criança também, para dono de botequinho, é bom para todo mundo, porque isso Verdade. aí é um reflexo nacional. Nós somos Brasil. Nós somos Brasil. Último recado: não presto continência para Estados Unidos de jeito nenhum. É, com E, certeza. e agora estou tomando posse da minha bandeira de novo. O orgulho que eu tinha de ver o Ayrton Senna catar uma bandeirinha lá e, né? Aí, de É, repente, a verdade. bandeira foi parar na mão de um povo aí que estou pegando ela de volta. Tá Vivian, Deus te certo. abençoe, te proteja, Amém. ilumine essa cabeça maravilhosa que você tem, Obrigada. trabalhando em nosso favor. Quando eu digo nosso favor, é o trabalhador. Você falou que já estava aí numa mesa de metalúrgicos e tudo, né? Então, é desejar que você continue em plena atividade e, de vez em quando, a gente vai chamar você para vir aqui falar um pouquinho mais, passar a sua experiência e o seu ensinamento para nós. Beleza? Pode chamar que eu estarei aqui. E dos Então, tá quatrocentos e bom. vinte e quatro mil bancários, só prestar uma questão, uma observação, eles têm É, família. Então, isso sobe aí para um impacto de mais de 1 milhão, em torno de 1,5 milhão de pessoas, né? Considerando maravilha. aí uma família de 3 a 4 pessoas. Maravilha. É verdade mesmo. Eu tinha deletado essa numeração aí, mas é bem verdade. 1,5 milhão no mínimo, né? É No mínimo. verdade. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Tá Eu que bem? agradeço. Com a produção da Ana Fonseca, direção do Cabé Lopes, nós estamos encerrando o nosso programa. Está aí a lista de transmissão, você pode entrar em contato com a gente vai ver só o que você escreveu e o que a gente mandar, só você vai ver também. Fique tranquilo nesse ponto de vista. Aqui nós não divulgamos o nome de ninguém. Se existe um sigilo, o Sindicato dos Bancários segue a risca. Tá bom? Vou mandar um beijo para a Alicinha, para a Vitória. Estão acompanhando o programa do tio aí. Grande beijo. Grande abraço a todos. Vivian, muito obrigado. Até segunda da semana que vem. Tchau, gente. Obrigada.